Olá pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos, nossa leitura bíblica desse ano de 2023, hoje dia 13 de janeiro, está no livro de Gênesis ainda, falando sobre o início de todas as coisas e contando um pouco sobre a história dos patriarcas de Israel. E a gente consegue perceber também já palavras que vão indicar palavras e ações do próprio Deus que vão indicar aí o futuro da igreja, como hoje nós já vemos e conhecemos, mas precisamos tirar algumas lições que vão nos ajudar a entender um pouco mais e lições essas que vão nos dar direções e nos orientar em nossas vidas cotidianas. Capítulo 36 fala sobre a vida de Esaú. Capítulo 37 vai falar então sobre Jacó, dois irmãos. E é preciso destacar que no capítulo 36, quando fala de toda a descendência de Esaú, que vem a ser Edom, há um versículo que chama a atenção de um dos príncipes. Seu nome é Aná. Diz que ele se destacou porque ele encontrou as jumentas do seu pai, que havia se perdido no deserto. Isso marca, então, um dos filhos de Esaú, a descendência de Esaú, com alguém que pode sempre se destacar. Mas quando nós olhamos, hoje nós temos essa capacidade de olhar à distância, né? Nós olhamos para os capítulos 36 e 37, vale lembrar que Esaú era preferido do seu pai, Jacó preferido de sua mãe. Olha como as preferências dentro de uma casa trazem divisão, ao invés de trazer comunhão e união. A mãe preferia Jacó e o pai preferia Esaú. Isso gera então um sentimento de disputa, um sentimento de guerra, que vai culminar então na separação e no distanciamento de dois irmãos. A gente conhece toda a história, sabe de um monte de coisa que advém de tudo isso, mas como conceito, a gente precisa aprender que numa família não se pode, isso não é aceitável que um pai tenha preferência por um filho e a mãe por outro, ou alguma coisa do tipo. É preciso valorizar os filhos e manter a comunhão dentro de casa. Esse é papel dos pais. Mas também nós vamos ver no capítulo 37, onde já se começa então a caminhar com a história de ninguém mais, ninguém menos do que José, quando Jacó ele adota o mesmo expediente que ele aprendeu na sua casa. Ele tem um filho preferido. Esse filho se chama José. E por conta dessa preferência, esse filho, então, ele é alvo do ódio e da inveja dos seus irmãos, a ponto de desejarem a morte dele. E isso não fica barato para Jacó, porque Jacó vive anos, muitos anos, chorando, anos tristes, com muito choro, com muito sofrimento, com muita dor, por pensar que o seu filho havia então sido comido por animais selvagens. Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações vão trazer consequências. Não há como ficar isento, alheio às consequências das nossas decisões e das nossas ações. Eu não quero entrar nos detalhes da vida de José, a gente até poderia, é uma história riquíssima. Esse capítulo 37 é lindo, poderoso, mas fala de tanta dor, de tanto sofrimento. É um capítulo tão cheio de sofrimento do pai, sofrimento de um dos irmãos, ou de dois, Judá e Rúben, mas que também participaram de toda aquela trama maligna e fizeram Jacó sofrer por anos, muitos anos. Jacó sofreu, trouxeram muita dor e muito sofrimento a José. A gente sabe que depois José se torna o grande governador do Egito, toda aquela história linda, mas a gente gosta muito de romantizar algumas coisas, mas
quando a gente está no centro da dor, no centro do sofrimento, tudo tem uma conotação diferente, tem um sentimento, tem uma visão diferente. Você imagina, se coloque então comigo no lugar de Jacó. E ele provavelmente se sentia muito culpado por ter sido ele aquele que começou a gerar nos seus outros filhos um sentimento de inveja, de raiva, de ódio do seu filho José. Também por ser ele que iniciou tudo isso e todo o sofrimento que ele passa por conta de pensar que seu filho havia então sido morto. Nós, enquanto pais, precisamos cuidar da nossa família, trazendo união, trazendo paz. E não é uma tarefa fácil, eu não digo para você que seja algo simples, mas é algo que a gente precisa exercitar todos os dias. E é algo que a gente precisa fazer valer, trazendo paz e trazendo união à nossa casa. Ainda bem que Deus tinha um propósito. E José, lá na frente, a gente vai estudar isso em capítulos posteriores, a gente vai perceber que José, quando se declara aos seus irmãos, ele diz: vocês me causaram muito mal, mas o meu Deus transformou toda a maldição, todo o mal que vocês me causaram em bem. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E se você é vítima de algum mal da história, da sua casa, da sua família, o Senhor possa tornar todo esse mal em bem, para a glória e exaltação do nome dEle e para a bênção em favor da tua própria vida. Deus te abençoe. Fique em paz.